Olá, viajantes literários, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mayara e sejam bem-vindos a mais um vlog literário. Hoje eu trouxe para vocês um livro que promete mexer com o coração de quem ama ler romantasia, com um toque meio sombrio também. Eu estou falando de O Despertar da Lua Caída, da Sarah A. Parker. Nunca tinha visto nenhum livro dessa autora até então, ela ficou bem famosa na gringa também. Edição de luxo impecável, né? Na realidade, essa é a primeira edição, né? É a edição oficial e só tem ela. Ela tem esse hot stamping aqui, ó, e na lateral aqui também. A lombada dele aqui é toda trabalhada também, ou seja, poderia ser muito bem uma edição de luxo. Ele também vem com algumas ilustrações, tem esse mapa aqui na frente, muito lindo. Ele tem ilustrações não só apenas no início do capítulo, mas também nos próprios corpo, né, do capítulo. Capa dura e tudo, então assim, o que nos impedia até então era o valor da beleza, né? Então assim, aproveitei os 40% de desconto que a Amazon dá nessa fase de Prime Day e cá estou eu com o meu volume de O Despertar da Lua Caída. Comecei a ler ele, tá? Então, vamos iniciar esse vlog. Pega lá o seu café e vamos para mais um vlog literário. Bom, vamos conversar sobre os primeiros 19 capítulos que eu li e a impressão que esse livro dá, fora o que eu fiquei sabendo através de outros leitores, né, de outras resenhas que eu vi assim só por cima, né, porque não quero muitos spoilers. O Despertar da Lua Caída é um livro com cenário 100% novo, né? É um mundo criado do zero por deuses elementais, né? São 5 deuses no total. Tem a do éter, fogo, do ar, da terra e do fogo, né? E tem toda uma mitologia por trás, né, desses deuses. Então, assim, os capítulos eles vão narrando um pouco dessas histórias. Tem capítulos bem específicos. Nossa protagonista é a narradora majoritária do livro, então a maioria dos capítulos são narrados por ela, mas também tem a presença de outros personagens que vão adentrar aí pouco a pouco ao longo do livro. Esse livro tem uma linguagem própria também, né? Então você vai parar muito para ir no glossário ler e entender do que aquele termo, a expressão se trata, né? Então tem palavras que você vai entender logo de cara, né? Que é só a ortografia que muda. Né? Por exemplo, dia se escreve com Y, não se escreve com I. Mãe, pai, isso aí dá para entender, mas tem algumas palavras que são novas, que você talvez nunca tenha visto. Então, assim, ao invés de falar pergaminhos, por exemplo, sei lá, ou então cartas, sei lá, alguma coisa assim. Aí a pessoa vai lá e mete um cotovia de pergaminhos. Aí você fica, o que achas é isso? Aí você tem que ir lá no fundão do livro para entender o que é cotovia de pergaminho, porque isso aí aparece o tempo inteiro. Então, eu sugiro que você não fique adiando para entender isso depois, que você vá compreender logo para ir fixando na sua memória ao longo da narrativa, porque senão você vai ficar parando o tempo todo para entender do que está se tratando ali. A gente tem também nomes de criaturas muito específicas, né? Então são criaturas novas que a gente nunca tinha visto antes, então você vai voltar lá para rever também. É bom ler logo o glossário inteiro antes de começar o livro, porque assim você já vai ter uma ideia do que se trata, né? Só se esquecer em algum momento ali, você vai lá e volta. A construção desse mundo é riquíssima, eu gostei bastante. Tem lendas antigas, dialetos próprios, símbolos, né, que são as runas que eles falam. Cada povo ele é representado de uma forma também. Cada local, né, nós temos 3 separações aí de locais. Nós temos temos o grado, temos o lume, o grado, que é o meio, e temos o breu, né? E cada local ali é dominado por um tipo de espécie, eu digo espécie não, né? Um tipo de povo diferente, né? Que representa aí também a criação de cada deus, né? Isso. E cada local também é representado por uma cor, né? Então, no caso, cada poder. Nós também temos separações de classe, de poderes. Então, assim, nós temos os elementais, né? Que são pessoas que ouvem a música dos deuses, né? Que conseguem entendê-la, que conseguem cantar também. E aí são pessoas que têm poderes e que são muito melhor aceitas nessa sociedade.
Temos também os inferiores, né, que nós temos os Nula, que são os seres que não conseguem ouvir o canto dos deuses, e aí por isso eles são marcados dessa forma, né, como nulas. São pessoas que não, enfim, não têm nenhuma participação desse tipo, então não são consideradas 100% importantes, acabam sim ficando à margem da sociedade, né, como todo local é, né, como todo livro tem. Esse livro é sobre magia ancestral, né, muito enraizada, muito arcaica, sobre intrigas políticas, segredos familiares, e nós temos diversos nele, pelo que eu pude perceber. A própria personagem, ela carrega um mistério que a gente não compreende, porque a gente não sabe de onde ela veio, quem é a família dela. A gente tem pouquíssimas informações sobre ela, né? A gente só sabe que ela é uma assassina de um grupo rebelde e que é uma justiceira ao mesmo tempo, né? Porque ela não só executa as missões, né? Ela não apenas executa o que lhe é passado como tarefa. Se ela vê alguma coisa errada, ela vai lá e dá o jeito dela de consertar as coisas. Ela tem muito disso de sair salvando as pessoas pelo mundo, né? E ela perdeu uma amiga dela há muito tempo atrás, e isso é o que move ela, né? Proteger as pessoas, porque ela não conseguiu proteger a amiga dela. E a gente não entende muito sobre essa história ainda é muito vago, não sabemos exatamente o que aconteceu para ela ter morrido. Mas isso se repete novamente na história, e aí ela meio que surta. A gente descobre que ela tem ali uma outra versão dela. E nesse processo ela acabou entrando nesse grupo rebelde. E ela tem essa sede assassina, essa energia, ela tem um poder também bem diferente, ela é muito poderosa. Embora ela esconda, ela oculte isso de outras formas. Ela tem muita afinidade com a deusa Claude, que é a deusa do ar, né? Então, assim, elas acabam, né, meio que cedendo espaço uma para outra, e elas lutam juntas em alguns cenários. Enfim, são detalhes, né? Porque até agora eu só li 125 páginas, então eu ainda estou tentando compreender esse universo. Eu sei também que nós temos o personagem Clan Vhagar, que é um dos herdeiros, né? O herdeiro mais velho da família real. Ele aparece nos primeiros capítulos também, você vai sacar logo de cara, assim como é muito fácil identificar, gente, quando o protagonista aparece, né? E ele também vai narrar alguns capítulos, embora o papel principal ali realmente seja da Raven, né, que é a protagonista. Ele vai adentrar em alguns momentos, e a gente sabe que ele vai ser uma das pessoas que vai ir ali em prol de salvar ela quando ela é capturada pelo caçador de recompensas, que foi contratado pela coroa, né? Ou seja, o reino ali, os Vhaegars, eles contrataram um caçador de recompensas para caçar os rebeldes, né? Desse grupo aí, que eu esqueci o nome. Mas então, e aí ela acaba sendo presa e eu tô nessa parte. Tô esperando você aparecer pra salvar nossa girl. Qual foi a sensação que eu tive até então? O livro tem sido assim, de uma narrativa lenta. Muito lenta, sabe? Quem não tá acostumado a ler fantasia, quem não tá acostumado a tentar entender ou ir mais a fundo, vai sentir um pouco esse início, porque ele é muito desgastante, sem falar que você tá entendendo ainda um universo novo, e aí vem com palavras estranhas, que você tem que ficar o tempo todo parando para entender do que se trata. Eu já tô acostumada com esse tipo de leitura, porque eu já li Duna, né? E Duna é um universo também muito assim, similar no requisito de construção. Você acha que vai acontecer uma coisa muito bombástica no início. O que acontece? Fica legal, o início é bem assim, movimentado, você sabe que a protagonista ela tá numa missão, então o início de fato é interessante. Só que ao longo da narrativa, né, ela vai, volta para casa e fica meio chato. Você quer pular, mas não façam isso, tá? Porque no livro de fantasia ler em detalhes é essencial para o contexto da história.
Se você pula alguma parte ou se você deixa de entender alguma coisa, mais pra frente você pode ter alguns problemas de entendimento e isso pode acabar afetando o como você vai gostar ou não dessa obra. Então, quando você está lendo livros de fantasia, é importante que você se atente a detalhes, né, de tudo que acontece, porque nem sempre aquela cena ali é só um mero entretenimento. Às vezes tem uma coisa ali que vai ser importante pro plot do livro, então para alguma cena mais à frente, ou então para o desenvolvimento de algum personagem. Ele passa uma vibe meio melancólica, sombria, sabe? Tudo que eu pude perceber agora é que ele me lembra um pouco, como posso dizer, Trono de Vidro, sabe? A ideia de a protagonista ser uma assassina me lembra muito isso. Mas existe uma diferença muito grande entre a Serena Sardokian e a Raven, tá? Elas, apesar de ambas serem féricas, né? Tem aí as suas grandes diferenças, o contexto. Sem falar que a, a Raven, a gente, tipo, tem um branco no passado dela, a gente não sabe quem ela é de fato, ela é muito misteriosa. Eu tenho impressão, eu não tenho certeza, porque assim, se ela for, vai ser muito estranho a princípio. Pra mim não faz muito sentido ainda, mas como no livro tem algumas narrações, tem a narração de uma princesa chamada Elohim, Elohim Nivan, que, tipo, ela tinha 9 anos. Só que isso foi há muito tempo, sabe? Só que eu acho estranho, porque por que colocar uma narração de uma princesa em um diário se isso não fosse importante? Concorda comigo? Então, assim, essa menina, ela pode ser alguém da família da Raven, ou pode ser a própria Raven quando era mais jovem, né? Só que tá faltando alguma coisa ainda se encaixar nisso. Então, vamos lendo. Tem também a narração da outra, que até agora teve um capítulo só. E aí essa outra a gente percebe que é a Raven também. Só que é a outra versão dela, né? A outra versão não é como se a pessoa fosse bipolar, tivesse duas personalidades, não. É como se houvesse uma outra criatura dentro dela que pra mim parece ser a Raven. Ou pra mim parece ser a deusa Claude, né? Eu não sei se os deuses são capazes de usar as próprias criaturas que eles criaram, né? Mas se puder, é isso que aconteceu. Enfim, ainda tem muita coisa para ser explicada, né? Mas vamos lá. Eu achei o início muito lento, muito cansativo, muito enrolado e por enquanto tá me segurando, né? Esse capítulo agora, eu acho que vai dar uma acelerada no processo, mas gente, são 500 páginas, né? São 500 páginas, eu só li 125, então é ainda muito pouco considerado ao todo. Então vamos ver o que vai acontecer com a nossa Raven, né? Corta para o próximo.